Olá, amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma terça-feira, está bem pertinho de nos encontrarmos, né? Em nome de Jesus, breve nos encontraremos. Eu quero ler uma palavra que se encontra nos evangelhos, no evangelho de Lucas, do médico Lucas, no capítulo 14 e o versículo 21, diz assim: O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Que o Senhor nos ilumine, que essa palavra possa entrar em nossos corações e mudar, e nos trazer crescimento. Olha bem, nós estamos aqui num texto, o contexto dessa história é que certo homem, ele fez uma grande ceia, né? Ia dar uma grande ceia. Mandou convite para as pessoas e quando a ceia estava pronta, ele disse para o seu servo: pode avisar os convidados. Aí um convidado dizia assim: olha, desculpa, mas eu comprei uma fazenda, preciso olhar. O outro disse: desculpa, mas eu comprei bois, eu preciso vê-los. O outro: desculpa, eu casei, não posso. E aí as desculpas que nós conhecemos do dia a dia, né? Quando nós convidamos uma pessoa para a igreja, quando nós convidamos uma pessoa para ouvir uma palavra, né? Sempre tem essa desculpa: nós fizemos tanto isso, né? E sempre as desculpas vêm. Só que é tão sério, né? Porque aquele homem que representa o nosso Senhor, ele disse: vá às ruas, becos, vielas, sabe? Onde tiver esses lugares mais obscuros, vai e traga. Lá vai ter cego, coxo, aleijado, né? Pobre. E é importante frisar aqui, né? Para que ninguém cometa nenhum crime, não cometa nenhum crime de discriminação, né? Porque, inclusive, esse é um texto que fala sobre inclusão. A inclusão é algo que nasceu do coração de Deus. O Senhor veio à terra, Jesus Cristo veio à terra para trabalhar inclusão, né? Eu amo esse tema, como membro do Ministério Público que fui, era bem empolgada com esse tema, amava trabalhar isso. Só que nós vivemos numa sociedade que tem estereótipos, padrões para você alcançar determinadas metas, determinados lugares. E muitas vezes nós deixamos de lado, né, aquelas pessoas as rejeitadas. Por exemplo, nós sabemos que a oportunidade, existe cota para negro. Por que existe cota para negro? Isso é uma coisa, eu acho. Por que existe cota para negro? Porque existe a rejeição, porque existe, né, a discriminação. Porque se a sociedade considerasse todos iguais, então, assim, por isso existe uma lei, graças a Deus que o nosso Brasil, nosso país trabalha com inclusão, né? Por isso que existem leis, cotas, para que aquelas minorias, aquelas pessoas rejeitadas possam entrar, possam ter direito, ter acesso às universidades e por aí vai. Mas, assim, o que é fantástico é que Jesus, quando ele veio ao mundo, Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E, como eu ia falando, esse texto, Jesus manda pegar aleijados e tal, que eu falei até para nem cometer crime, mas o fato é que o aleijado, o cego, se ele não nascesse em uma família rica, uma família que tinha condições, ele iria pedir esmola, ele iria ser mendigo. Por quê? Porque ele não ia ter oportunidade para trabalhar, porque a lei não admitia. Nós sabemos que o sacerdote, o homem para ser sacerdote, ele tinha que ser perfeito. Claro que isso se reporta a Jesus Cristo, mas os aleijados, os cegos, os mancos, né, os pobres, eles não tinham espaço. E, infelizmente, né, nós sabemos que ainda temos muito
que mudar, temos muito que aprender com Jesus, porque Jesus, ele trabalhou com inclusão. Jesus, ele foi inclusivista, ele foi aquele que disse, ele não só falou, ele agiu. Porque Jesus, ele lidou com prostituta, e Jesus lidou com mancos, com coxos, com cegos, não é? com corruptos, com ladrões, com pessoas de todas, né? A escória, Jesus lidou, e ele não só lidou, ele não só conversou, ele mudou, ele deu dignidade a essas pessoas. Porque Jesus deu dignidade àquela mulher que foi pega em adultério, né? Quando ela foi pega em adultério, que os acusadores dela foram embora, depois que Jesus questionou, quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. E quando Jesus levantou a cabeça, que perguntou, cadê os teus acusadores? Ela disse, foram embora. E Jesus disse, nem eu te acuso. E o que eu acho mais lindo, o que eu acho fantástico, é que Jesus olha para aquela mulher e diz, filha, minha filha. Então Jesus amava, né? Ele não condenava, além dele não condenar, ele amava e ele incluía. Não é? Porque na hora em que ele incluía, na hora que ele recebia aquela pessoa, na hora que ele chamava de filha, ele já estava incluído aquela pessoa no seu círculo, na sua vida, e aquela pessoa passava a ter dignidade. Os leprosos eram rejeitados, pessoas rejeitadas da sociedade. Sabemos que quem era leproso ficava, não tinha uma cidade só para os leprosos. Quando eles estavam se aproximando, tinha que tocar o sino para as pessoas saberem que o leproso estava chegando, e todos se afastavam. Jesus chegou e tocou neles. Não se podia tocar porque era impura, a pessoa se tornava impura. Jesus tocou naqueles leprosos. Jesus tocou nos leprosos. E aqueles leprosos passaram a ter vida digna, porque eles saíram daquela terra dos leprosos e voltaram a viver com a família, voltaram a viver em sociedade. Jesus é esse homem, esse Deus que veio para nos incluir e não excluir. Inclusão, amados e amadas, na etimologia da palavra, significa inserir. Está contido. O que é estar contido? Estar contido é algo que está dentro, é algo que está inserido. E aí, eu lendo isso aqui, sinceramente, eu fiz uma reflexão. Jesus, eu estou fazendo como ti, cumprindo o teu mandamento. Quando ele andou aqui na terra, ele disse assim, o meu mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, a gente amar a si mesmo. Me diga uma coisa, eu vou me rejeitar? Eu vou, né? Quer dizer, a minha pessoa vai me ignorar, vai ter ódio de mim, não vai permitir? Não, claro que não. E olha, eu vou dizer uma coisa, rejeição é um negócio péssimo. Eu já sofri rejeição. Louvado seja Deus que Jesus Cristo me libertou. Hoje eu sou livre e não sinto nada de dor nem nada, porque eu sei que eu sou amada do Pai. Ei, você que está ouvindo essa mensagem, que acha que é excluído porque você é pobre, ou porque você não tem uma faculdade, ou porque você não tem dinheiro, ou porque você até é portador de uma deficiência, você não é deficiente, você porta uma deficiência, você está com uma deficiência, né? Então, assim, às vezes, a sociedade, ela, além dessas pessoas diferentes, porque eu posso dizer que é uma pessoa que é portador, que contenha uma situação dessa, é diferente de mim. É diferente em que sentido? É diferente porque se ele for cego, ele não vê, eu vejo. É diferente porque se ele tiver uma perna, não andar, eu ando e ele... Então, a diferença, na essência, nós somos seres humanos, na essência, nós somos filhos de Deus e ele nos ama. Ele nos ama. Ei, Jesus me ama, Jesus te ama, ele veio, Deus, ele amou tanto a mim e a você, que ele disse, eu amo tanto você, que eu vou dar meu filho por você. Né? Ele colocou o filho dele na cruz. E interessante que essa cruz, essa mesma cruz, né? o filho, Jesus Cristo, ele diz assim, agora, você que me conhece, você que quer me servir, você que quer me amar, pegue a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo e siga-me.
E aí está, negar a si mesmo. A inclusão está nisso aí. Para que a gente possa amar o excluído e, olha, o diferente, o deficiente, sei lá, como as pessoas querem chamar, né? Que a gente possa amar o excluído, o deficiente moral, o deficiente não físico, né? Mas o moral, o financeiro, o pobre. O pobre, ele tem pouquíssimas oportunidades. O homossexual, a prostituta, né? Então, assim, ainda há uma resistência. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo ainda há uma resistência aí que, né? Eu confesso, sabe, amados, que eu refleti muito hoje sobre essa palavra. Pedi perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Porque Jesus Cristo disse assim, lá em Mateus 11, 28, Jesus Cristo diz assim, vinde a mim todos, gente, todos, ei, você está inserido nesse contexto, todos pobres, todos ricos, todos brancos, todos pretos, asiáticos, europeus, não existe raça pura para Jesus, uma só, todos somos filhos de Deus. Então, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E olha que rejeição cansa, deixa uma pessoa oprimida, deixa uma pessoa sem ânimo, deixa uma pessoa sem perspectiva, sem vontade de viver, sem vontade. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia ele disse assim, Valdira, venha, eu perdoo os seus pecados e você é minha filha. Então Jesus está dizendo para você também, eu te amo, você é meu filho, você é minha filha, não importa se você está na rua, se você está na sarjeta, se você está cometendo aquilo que não me agrada, eu te amo. Agora, na hora que a gente chega para Jesus, que ele nos acolhe, aí ele diz, como ele disse para aquela prostituta, para aquela adúltera, filha, vá e não peques mais. Precisamos carregar a nossa cruz. A nossa cruz nós não podemos largar. E largar a cruz, sabe? Jesus disse, tomar a cruz, desculpem. Jesus disse assim, quem quiser me seguir, você tem que tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Negar o quê? Negar a vaidade, negar a prepotência, negar o orgulho, sabe? Negar o achismo, as ideologias, achar que nós, eu nada, só existe um eu sou, que é Deus. Que quando Moisés disse, eu vou dizer quem mandou falar com o faraó, aí o Senhor disse, diga que eu sou. Então só ele pode dizer eu. E bater nos, né? Eu bato nos peitos, eu faço, eu posso, eu sei, eu quero, né? Eu sou ele. Né? Nós dependemos de Jesus e nós precisamos abraçar esse Jesus, porque ele nos abraçou primeiro. Ele diz, eu amei você primeiro, muito antes de você me amar, eu te amei primeiro. Amém. Eu me lembrei de uma história, falando em cruz, do rei, que eu li do rei Henrique XII, da França. Diz que o rei Henrique XII, quando assumiu o reinado, ele pegou os inimigos, pegou o nome de todos os opositores dele, inimigos, e aí ele colocou uma cruz preta. Uma cruz preta. E aí os opositores dele, inimigos, se mandaram, né, com medo do rei Henrique XII matar todos eles. E quando o rei ficou sabendo desse fato, eles terem ido embora, disse, não, chame eles, chame. E chamaram eles e ele disse assim, olha, eu coloquei essa cruz no nome de vocês, né? Não foi para matar vocês, não, foi para lembrar, para todas as vezes que eu olhasse para aquela cruz, me lembrasse que o meu Jesus, o meu Salvador, que Jesus Cristo, quando ele estava morrendo, ele disse para o Pai, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, Jesus perdoou os inimigos, os assassinos, aqueles que tiraram a vida dele. Então, Jesus é inclusão, Jesus é amor, não se sinta excluído, não se sinta rejeitado, deixa Jesus te abraçar.
E eu quero ler aqui um texto. Eu estou lendo um livro maravilhoso, chama-se Maravilhosa Graça. Aliás, é a terceira vez que eu leio esse livro. Porque quando eu me converti, eu li. Acho que há uns 10 anos atrás eu li. E, novamente, eu arrumando minha estante, achei e comecei a ler novamente. Porque eu preciso aprender sobre a graça. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso viver Jesus. Eu preciso ser uma cristã. E Filipenses, ele diz assim... Eu quero ler uns 2 textos. Ele diz assim: Jesus tinha o poder de amar prostitutas, valentões e rufiões. Ele foi capaz disso apenas porque via através da sujeira e da crosta da degeneração. Seus olhos captavam a origem divina que está oculta por toda parte em cada homem. Primeiro e principalmente, ele nos dá novos olhos. Olha que coisa linda. E ele também diz aqui, outra parte que ele diz aqui, todos nós na igreja, e aí ele está falando para a igreja, precisamos de olhos curados pela graça, para ver o potencial nos outros, para a mesma graça que Deus tão prodigamente nos concedeu. Ei, Deus me amou, Deus derramou a graça dele sobre a minha vida e a tua. Então, ele diz assim, que nós possamos ter os olhos curados, que os nossos olhos amados e amadas, nós possamos pedir a Deus que a gente possa ver como Jesus viu, amar como Jesus amou. E aí, esse mesmo autor, ele cita uma frase de Dostoiévski, que Dostoiévski diz assim: amar uma pessoa significa vê-la como Deus pretendia que ela fosse. Então, não importa, igreja do Senhor, não importa. Vamos amar, vamos olhar para aquela pessoa como Deus quer que aquela pessoa seja. Assim como Deus olhou para nós, assim como nós somos alcançados pela graça, que o amor que está em nós possamos alcançar, incluir, que nós possamos trabalhar com inclusão, sabe, com inserir, enxertar as pessoas. Amém? E que essa graça maravilhosa, olha o nome desse livro, Maravilhosa Graça, porque é maravilhosa essa graça. Me alcançou você, alcançou tanta gente ruim. Mas Jesus alcançou, o primeiro que Jesus alcançou foi o ladrão da cruz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nós possamos verdadeiramente ter os nossos olhos curados pela graça. Amém? Beijo no coração. Que o Senhor nos abençoe. Uma semana de muita paz.